Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal de aulas de direito grátis, onde você tem a oportunidade de saber como aprender direito e entender mais sobre os assuntos apresentados em outros ramos do direito. Estamos de volta aqui, gente, com mais uma aula de lei de introdução. E esta é a última aula de todo esse trabalho que eu venho realizando aqui, onde a gente vai estudar as normas de direito internacional público e privado constantes lá da lei de introdução, beleza? Mas antes de começar, se inscreva aí no nosso canal para não ficar de fora e também ajudar a gente aqui a alavancar, o nosso canal. E dá uma conferida aqui no nosso livro de introdução ao estudo do direito e de controle de constitucionalidade que está no link da descrição. De qualquer dúvida, é só acessar o nosso site www.direitoemtópicos.com. Vamos começar essa aula. As normas de direito internacional, né? Bem, vamos adentrar agora, gente, na análise das normas de direito internacional público e privado constante, que na lei de introdução às normas de direito brasileiro, tá? Então, essas normas, elas estão dispostas lá no artigo 7º ao 19 da lei, cujo grupo de regras, ele é chamado pela doutrina, gente, de Estatuto de Direito Internacional, diante da importância que ele tem para o direito brasileiro. Assim que a gente fez aqui nesse introito, né, vamos agora analisar cada artigo e os princípios constantes desses artigos, beleza? Vamos lá. Vamos começar pela Lex Domicili. A regra da Lex Domicili, gente, ela está prevista no artigo 7º da Lei de Introdução, cujo teor é o seguinte, ó. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Bem, gente, esta regra ela deve ser aplicada do início ao fim da personalidade jurídica da pessoa, aduzindo aos seus atributos do nome, a capacidade e a família. No que diz respeito ao casamento, a lei de introdução traz regras específicas nos parágrafos desse artigo 7º. Aí vamos ver aqui cada situação, uma por uma. Se o casamento ele ocorrer no Brasil, os impedimentos matrimoniais previstos na lei civil serão aplicáveis. Aqui a gente tem a consagração, gente, do princípio da lex loci celebrationis. Agora, se o casamento realizado no Brasil for entre estrangeiros, aqui a gente tem essa permissão, mas só que ela tem que ser diante de autoridade diplomática do país dos nubentes, entendeu? Para poder ser reconhecido lá fora como casamento estrangeiro. Agora, se os nubentes tiverem domicílios diferentes, será aplicada aqui, gente, a regra do domicílio do primeiro domicílio do casal, no que diz respeito à invalidade do casamento, em caso de inexistência, nulidade ou anulabilidade, consagrando-se aqui novamente a lex domicili. No que diz respeito ao regime de bens, a regra a ser aplicada, independentemente do regime de bens, seja ele legal ou convencional, será a lei do local em que os cônjuges tenham domicílio. Contudo, gente, se houver uma divergência quanto a esse domicílio, seja de um cônjuge ou do outro, vai prevalecer o primeiro domicílio do casal. Agora, no caso de estrangeiro casado que adquire a naturalização brasileira, ele passará mediante autorização expressa do cônjuge a adoção do regime da comunhão parcial de bens, o chamado regime legal ou supletório nesse direito internacional, né? Desde que requerido ao Poder Judiciário. Este procedimento, gente, deve respeitar os direitos de terceiros e deve ser registrado no cartório de pessoas naturais, entendeu? Para ter validade. Já em relação ao divórcio realizado no estrangeiro, onde ambos os cônjuges são brasileiros, né, haverá reconhecimento do Estado brasileiro após 1 ano da data da sentença, exceto, gente, se a separação judicial antecedeu o divórcio por igual período, resultando aqui numa simples homologação do efeito imediato, né, dentro das condições legais para a eficácia das sentenças estrangeiras no Brasil, entendeu? Tem regras aqui para isso. Há também no artigo 7º, em seu parágrafo 7º, uma previsão que deve ser interpretada à luz da Constituição Federal. Vamos dar uma lidinha nela. Ó. Salvo caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor, curador, aos incapazes sob sua guarda. Bem, a gente vê aqui, gente, que o legislador ainda usava o termo chefe de família, que atualmente pode ser substituído pela ideia do poder familiar, onde não há uma individualização da liderança familiar, trazendo aqui uma ideia de família democrática, beleza? E por último aqui, nesse artigo 7º, a lei de introdução ela traz a previsão de que o domicílio da pessoa que não possuía uma residência fixa será o local em que ela foi encontrada, entendeu? Vamos ver agora a lex rei sitia. O artigo 8º da lei de introdução, ela trata dos bens com o seguinte teor. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiver situado.
Vemos, gente, que a lei Alex Hay City, a lei a ser aplicada será do local em que eles se situam, que os bens estão situados, né? Mas no que diz respeito aos bens móveis transportados, deve ser aplicada as normas do domicílio do proprietário. E no caso de penhor de bem móvel, dado em garantia real, gente, aplica-se a norma do domicílio de quem tiver a posse do bem, ou seja, onde a coisa for empenhada, seguindo aqui aquela regra da lex domicili. Locus rege actum. Bem, a regra do locus rege actum, gente, prevista no artigo 9º, significa que deve ser aplicada a regra do local em que as obrigações foram constituídas. Vemos aqui, gente, um tratamento especial da lei de introdução no que diz respeito aos direitos e às obrigações. Contudo, gente, em alguns de seus parágrafos há algumas exceções a essa regra. Por exemplo, aqui, se o contrato for celebrado no exterior e seus efeitos surtirem no Brasil, né, a regra vai depender da forma que estiver prevista na lei pátria, cabendo aqui observar as peculiaridades da lei estrangeira no que diz respeito aos fatores externos do ato. Por exemplo, se a compra de uma compra e venda de um imóvel situado no Brasil, né, ela for realizada lá no exterior, essa compra e venda, né, e se um dos vendedores, né, forem casados no regime de comunhão universal de bens, será necessário ao outorga uxória, gente, aquela autorização do cônjuge, para que aquele contrato não seja anulado, né, conforme os termos do artigo 1647 e 1649 do Código Civil. Uma outra observação importante também é quanto ao teor do artigo 9º no seu parágrafo 2º, né, da lei, que prevê que a obrigação resultante do contrato deve ser considerada no lugar em que residiu o proponente. Só, gente, que essa regra ela confronta com o previsto no artigo 435 do Código Civil, que prevê a regra de que deve ser aplicado o lugar em que foi proposta a obrigação. Veja que lá no artigo 9º, parágrafo 2º, fala o local do proponente, onde ele reside, né? Já no 435 do Código Civil, onde foi a proposta da obrigação. Aqui, gente, está diante do quê? Daquilo que a gente já estudou, né? Antinomia jurídica, né? Das normas, cuja aplicação aqui, nesse caso, é o critério da especialidade que a gente deve aplicar. Então, a solução que foi dada foi aceitar que a regra do 435, ou seja, o lugar da proposta, né, ele deve ser aplicado aos contratos nacionais, e a regra do artigo 9º, lugar do proponente, fica para ser aplicado, gente, para os contratos internacionais. Beleza? Guardar isso aí. O artigo 10 da Lei de Introdução nos traz a solução, gente, para o caso de sucessão por morte ou por ausência, que deverá aplicar o último lugar do decúgio, né? A lex domicili, que é regra da lex domicili, é regra, né? Vamos colocar assim. Então, seguindo a leitura dos parágrafos do artigo 10, observam-se, gente, as regras de vocação hereditária. Se os bens dos estrangeiros situados no Brasil forem nacionais e não sejam mais favoráveis aos cônjuges ou descendentes, né, deve-se aplicar as normas do último domicílio dos cônjuges. O parágrafo 2º desse mesmo artigo, ele traz a lex domicili do herdeiro ou legatário, né, gente? Aqui regulando assim, né, nesse parágrafo 2º, a capacidade para sucessão desses dois. Vamos ver agora a respeito das sociedades e fundações, lá na Lei de Introdução, no que tange ao direito internacional. Bem, no que diz respeito às sociedades e fundações, gente, a regra é a aplicação da norma do local da sua Constituição, conforme o artigo 11 da lei. Mas vale ressaltar que os parágrafos constantes desse artigo, gente, eles trazem regras específicas em relação à pessoa jurídica. Vamos dar uma olhada neles. Se essas empresas atuarem no Brasil, aqui deve ter autorização do governo federal e elas ficam sujeitas às leis brasileiras. Agora, os governos estrangeiros e entidades afins, né, que foram esses institutos aqui, eles não poderão, gente, adquirir no Brasil bens imóveis suscetíveis de desapropriação. Aqui é uma regra, porque agora a gente vai ver uma exceção para esses casos aqui, governos estrangeiros e afins, uma exceção. Eles podem adquirir, sim, propriedade de prédio para instalar suas representações diplomáticas, beleza? Agora, quanto à competência do judiciário brasileiro, né? Bem, a justiça brasileira, gente, será competente se o réu for domiciliado no Brasil ou tiver que cumprir a obrigação no território brasileiro. Além disso, também se sujeitam à competência da justiça brasileira os bens imóveis situados aqui no país, beleza? Quanto ao ônus probatório, gente, bem, em caso de fatos ocorridos no exterior e relacionado ao ônus probatório, a regra a ser aplicada é o da norma estrangeira, não se admitindo aqui no Brasil as provas que não sejam aceitas no Brasil, beleza?
Lá no artigo 17 da lei, temos a previsão da ineficácia de leis, atos e sentenças estrangeiras que ofenderem a soberania nacional, ordem pública e bons costumes, né? Só para a gente acrescentar aqui, beleza? Agora vamos ver sobre celebração de casamento no estrangeiro. Bem, a celebração de casamento e demais registros civis de tabelionato, eles podem ser celebrados pelas autoridades consulares brasileiras. As autoridades consulares, gente, também terão competência para celebrar a separação consensual, né? Se pode casar, pode também celebrar a separação consensual e o divórcio consensual dos brasileiros, caso eles não possuam filhos menores ou incapazes, que aí vai ter que ser por meio do Poder Judiciário. Já o artigo 18, parágrafo 2º, nós temos a seguinte disposição em relação à assistência de advogado. Ó, é indispensável a assistência de advogado devidamente constituído, que se dará mediante a subscrição de petição juntamente com ambas as partes, ou com apenas uma delas, caso a outra constitua advogado próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste de escritura pública. E por último, gente, aqui o artigo 19, né, que traz simplesmente a validação desses atos das autoridades consulares em relação à celebração de casamento no estrangeiro, né, na forma do artigo 18, beleza? Então, em função, gente, de toda essa explanação, né, a gente chega ao final de mais uma aula sobre Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, onde estudamos aqui as normas de direito internacional público e privado, encerrando assim, gente, todo o conteúdo essencial, né, o necessário para você saber sobre Lei de Introdução, beleza? Foi uma satisfação, gente, ministrar essas aulas. Eu espero que todo esse esforço que eu aprendi aqui possa trazer benefícios a todos aqueles que buscam conhecimento do direito, gente. Ajudar aí na faculdade e melhorar o conhecimento e aprender outros ramos do direito. É bom você saber esse conteúdo básico, né? Beleza? Então a gente vai ficar por aqui, gente, e pode aguardar aí para a próxima oportunidade, que já estou preparando as próximas aulas aí para a gente dar continuidade a esse projeto, beleza? Então um abraço e até a próxima oportunidade.